A laúça quer dinheiro, quem não der é pirangueiro. A laúça quer dinheiro, quem não der é pirangueiro. Não sabe o que essa frase tem a ver com a cultura cigana? Assista ao vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar da influência cigana no carnaval pernambucano. O fogueiro Laúça é uma influência dos ciganos do grupo Sinti no carnaval do Nordeste brasileiro, que ocorre nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Existe documentação do século XI e do século XV demonstrando que o ancestral do urso pernambucano tem a sua residência na Europa através dos ursari, ciganos do grupo Rom, que adestravam os ursos e faziam exibições públicas tocando pandeiro para que o urso dançasse e dessa forma eles ganhassem a sua subsistência. A laúça chegou ao Brasil trazida por imigrantes ciganos Sinti da Itália que trabalhavam com circo. Os ciganos do grupo Sinti, em sua maioria circenses, chegaram ao Brasil, na realidade, como imigrantes italianos, alemães, austríacos e, a bem da verdade, ocultavam a etnia por conta, óbvio, do preconceito e da discriminação. Nessa imagem você vê um cigano fantasiado de urso que dança enquanto o outro toca o pandeiro. Era assim que o cigano Sinti se apresentava pelo Nordeste do Brasil, enquanto que os ciganos do grupo Rom, ursari, na Europa, adestravam o urso para fazer com que o animal dançasse. A laúça quer dinheiro, quem não der é pirangueiro. Pirangueiro é aquela pessoa, aqui no Sudeste, seria aquela pessoa avarenta, aquela pessoa desprezível que não compreende a importância da situação. Então essa é uma frase muito usual ainda hoje nos folguedos durante o carnaval, nos folguedos de laúça durante o carnaval no Nordeste brasileiro. Está gostando? Então considere tacar o dedão no like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e muito obrigado por sua participação em nosso canal. Agora veja nesse vídeo a origem mais remota do laúça. Na realidade, um cigano ursari do leste europeu e seu urso adestrado. Sandra. Na imagem fica claro que as condições do urso são precárias, ou seja, aquela corrente presa a ele. Então, assim, os maus tratos eram evidentes, ainda que o adestrador tomasse diversos cuidados para não prejudicar o animal, a bem da verdade, prejudicava. E para vocês terem uma base de que a lei é muito importante nesse sentido, dos 26 estados brasileiros e um Distrito Federal, apenas 12 estados têm leis que proíbem a presença de animais nos circos. A prática de adestramento de ursos na Europa também já está proibida há um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da influência cigana na cultura brasileira, pois ela é muito mais profunda do que vocês possam imaginar. Pois nós contribuímos para a formação da identidade nacional e somos, infelizmente, invisibilizados na história por puro preconceito. Senhores historiadores,
por gentileza, façam corretamente o trabalho para o qual vocês foram formados. Um abraço e até a próxima sexta-feira.